como o professor Paulo Garcia disse, no curso dessa semana, nós temos vários professores, né, e nós temos, de fato, apenas ministros, né, pastores, ministrando no curso nesse último bloco. E hoje, especificamente, nós vamos conversar agora pela manhã um pouquinho sobre quais bases bíblicas nós trabalhamos esse curso de plantação. De onde vem essa proposta, né? E a gente vai olhar especificamente no texto de Mateus, essa proposta de expansão, essa proposta de uma missão centrífuga, é isso? Centrífuga e centrípeta. A gente aprende com o povo aqui da igreja, né, da plantação da igreja. Você tem uma força ou movimento que leva essa missão para fora, e há um movimento interno. Eu tenho uma missão voltada para dentro, eu tenho uma missão voltada para fora. Como é que isso se dá? Para isso, eu vou pedir para que você, se você tem aí a sua Bíblia, ou se você tem o seu aplicativo, por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. Nós temos uma movimentação específica do livro de Mateus, onde você tem um grupo de pessoas, de judeus, cristãos, que entendem essa missão voltada para dentro. E nós temos um entendimento, um ensino de Jesus, que gradativamente na literatura, no livro de Mateus, volta essa missão para fora. Eu sei que a expressão é complicada, mas é assim mesmo, uma missão voltada para dentro, uma missão voltada para fora. Quando a gente pensa, né, nessa dimensão mundo, e aí a gente olha especificamente para a Bíblia, preciso sinalizar onde tudo começou. Nós somos lá no mundo mediterrâneo, aonde dá os desenvolvimentos, né, onde acontecem as coisas que nós temos hoje relatadas no nosso texto bíblico. Especificamente, nós temos em Mateus com seus 28 capítulos, nós temos gradativamente uma fala que vem sendo pontuada ou repetida na literatura matiana, inclusive na fala de Jesus, aonde é dito assim, que você precisa ir, ou levem a palavra, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso o tempo inteiro em Mateus é repetido. Então você tem uma fala que vem se repetindo o tempo inteiro em Mateus até o capítulo 15. A partir do capítulo 15, há um encontro decisivo com uma mulher cirofenícia, né, aonde o desdobramento missionário ele se dá a partir daí e culmina no capítulo de número 28. Então, quer dizer, o que eu estou afirmando nessa manhã? Quando nós estamos estudando, nós estamos tendo esses módulos, e o primeiro módulo foi o Fundamento Bíblico-Teológico da Missão, nós trabalhamos lá no começo a questão da visão matiana. Por quê? Igreja de Mateus, ou Comunidade de Mateus. Comunidade de Mateus, nós entendemos hoje que ela era formada por judeus cristãos. Então, assim, você é um judeu, se converteu, ou agregou, ou entendeu a palavra de Jesus, e agora como é que eu vivencio isso no meu dia a dia? Como é que eu vivencio isso de forma cristã? Como é que eu vou gradativamente deixando o modo, né, de vida judaico e trazendo isso para um modo de vida cristão? E aí nós temos essas respostas, ou essa construção pedagógica da comunidade em toda a literatura matiana. E existem alguns pontos que são centrais. Um dos pontos que nós gostaríamos de falar com vocês nessa manhã é a questão da missão. E aí a gente tem um caso exemplar, a região cirofenícia, como marco do processo de expansão do cristianismo. Esses slides vão ser disponibilizados para vocês também, tá bom? A exposição, né, o que a gente vai falar, vai abordar só o movimento de Jesus. Daí a importância do texto de Mateus. Região sírio-palestinense. Bem,
Quando a gente olhou lá, mapa mundi, diminuímos um pouquinho, puxamos no mapa, bacia do Mediterrâneo, agora a gente puxa um pouquinho mais. Quando eu tenho bacia do Mediterrâneo, e eu olho uma região muito importante para nós, que é a região sírio-palestina. É onde se desenvolve o ministério de Jesus. Só que aí nós vamos ver, lá em Mateus capítulo 15, abram lá por gentileza, ou abram os aplicativos ou a Bíblia, nós vamos precisar ler o texto, que diz assim, Mateus capítulo 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Perceba que é um texto difícil, é um texto complicado, e é um texto onde Jesus é extremamente mal educado. Desculpa aí, mas né? Só que, na questão da pedagogia para com a comunidade mateana, há alguns recursos literários que a gente usa, né? Há algumas questões no texto que pontuam para nós ensinos fundamentais. Então, você tem algumas informações no texto que são para chocar mesmo. Porque, veja bem, no tempo do primeiro século, nós sabemos que as pessoas elas eram iletradas. Elas não liam os textos. Elas iam para as comunidades, elas participavam das casas e elas ouviam o ensinamento. Agora você imagine um grupo, né? Está lá no grupo familiar, na cela, no grupo de estudos, grupo de discipulado, a igreja primitiva do primeiro século está reunida na casa. Aí há a leitura desse texto. Esse povo é judeu que está aprendendo essa questão. E houve esse Jesus tipicamente judaico. Ele se encontra com uma mulher, a trata como inferior, chama a mulher nas entrelinhas de cadela, né? Porque você tem a questão dos cachorrinhos. Mas por que será? Estrutura de puro e impuro desse mundo judaico primeiro século. Ao colocar a mulher, né, e colocando, poxa, mas é bom dar os cachorrinhos, e tem essa questão, você, ao colocar a mulher, né, no mesmo patamar da questão dos cachorrinhos, o cachorrinho na escala de pureza e impureza no mundo judaico era tal como os porcos. Então, você tem uma mulher identificada com um nível de impureza muito grande por Jesus. E essa mulher, que deveria se recolher, ela não se recolhe, ela continua conversando. Ponto 2. É uma mulher estrangeira. Ela é cananeia, ela é sírio-fenícia. A questão é, Jesus, e aí o texto nos indica a questão missionária do Cristo, verso de número 21, por gentileza, que é a chave para a nossa fala, diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Uma leitura que nós fazemos desse texto é: Jesus sai da área geográfica onde era reconhecida como Terra Santa. Sai dos limites do que era puro e vai para Tiro e Sidom. Nessa leitura geográfica entre puro e impuro, o que acontece é que Jesus extrapola as fronteiras do que era puro. Jesus extrapola as fronteiras missionárias. Jesus, ele vai além. Ele tem essa conversa com a mulher,
Depois ele retorna. Ora, o que isso me ajuda? O que isso auxilia? O que isso me fala de missão? Me fala que essa história está sendo ensinada, está sendo trabalhada com um grupo, uma comunidade judaico-cristã. Ao ouvir essas proposições ou essas afirmações, isso causa estranheza e causa desafio àqueles que estão ouvindo a história. Porque, veja bem, ele está dialogando com uma mulher que, no grau de pureza e impureza judaico, já é identificada como o mais baixo, quer dizer, é uma mulher impura, ela é estrangeira, por si só ela já é impura. E, no final, há uma surpresa. Por quê? Jesus então disse no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Então, uma mulher que é estrangeira, uma mulher que tem um alto índice de impureza, ela é uma mulher de fé. Isso é muito estranho para os ouvintes. Para nós hoje, a gente pode ter outros desdobramentos, mas para uma cultura judaica, para uma igreja de primeiro século, judaico-cristã, isso causa estranheza. E aí, o relato também nos diz, aqui no verso 24, por gentileza, a gente trabalhando com o texto, quando ela chega até Jesus, a resposta de Jesus é: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A minha missão é para com os judeus. A minha missão é interna. A minha missão é resgatar os que se perderam dentro desse povo. E aí, de forma prática, Jesus nos ensina através desse texto, através dessa história, e o líder da comunidade também está ensinando para essa comunidade, que a missão precisa ir além. Um outro exemplo que a gente trabalha também em Mateus, é lá no capítulo de número 28, abram lá por gentileza. A gente então tem o que a gente chama de ruptura, ou uma nova perspectiva, ou uma ressignificação da missão, no capítulo de número 15, que vai ter o seu ápice em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Olha lá o que está escrito. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na perspectiva missionária, Mateus conclui, ou o final do envio, ou da questão, ou da visão missionária que vem num crescendo na literatura de Mateus, ou no livro de Mateus, tem o ápice no capítulo 28, porque o direcionamento missionário, ele é posto sobre um monte, né? Verso 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte. Por que monte é importante para nós? E por que monte é importante em Mateus? Porque como eu estou e como a didática, o ensino está sendo ministrado para uma comunidade judaico-cristã, o imagético, como se entende, como esse mundo judaico é estruturado, ele é importante. Ora, quando eu olho para o Antigo Testamento, todos os eventos que acontecem sobre um monte, eles são interpretados como revelação de Deus. Então, Mateus trabalha essa mesma lógica e traz o envio para o monte. Ao trazer para o monte, é como se, se eu pudesse parafrasear Mateus aí, há uma revelação ou uma nova forma de entendimento que se dá num local emblemático para o judeu. Ele entende que é algo novo que vem do próprio Deus, aonde essa missão ela vai para fora. Não dá mais para ficar apenas nas ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o propósito é ir além.
E aí o texto nos diz ainda, né, sobre essa dinâmica missionária, no verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Nós temos um tipo, né, de verbo que é o ide, o fazer discípulo, não, o ide, o batizar e o ensinar, que eles são particípios. O que isso me ajuda? Me ajuda a entender que quando há algo que está no particípio, é hábito, é repetição. Então, quer dizer que o ide, o batizar e o ensinar, ele precisa ser hábito constante, precisa fazer parte da vida. Não é assim, ó, agora eu vou tirar um tempo para fazer missão. Opa aí, não. Essa não é a visão, né, nem da questão holística do judeu, nem na visão missionária do Cristo. Porque na questão da visão holística do judeu, não há separação entre, né, carne, espírito, alma, não há isso. Você não tem nem um homem bipartido, uma mulher bipartida, nem tripartida, é uno. E quando eu olho a questão missionária, a missão, ela não é uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo. Ela faz parte integral de você. Aonde você estiver, você está levando a palavra. Onde você estiver, você está ensinando. Aonde você estiver, você está vivenciando isso. Essa dinâmica se dá no monte. E, por fim, né, fazei discípulos. Esse fazei discípulos de todas as nações, a gente não pode desconectar, porque a expressão ela vem numa dependência. Fazei discípulos de todas as nações. Seria discipular em todas as nações e é um imperativo. Quer dizer, a gente tem uma ordem expressa no final da literatura matiana, colocada num monte, aonde vai além. Ó, não dá mais para ficar só entre o nosso grupo. Tudo bem até aí? Ok? Só um adendo. É interessante a gente observar a missão a partir dessa ótica matiana, porque nós temos 2 colégios configurados e estruturados nesse primeiro século. Nós temos a escola de Jerusalém, nós temos a escola de Antioquia. Nós temos características diferentes. E é interessante porque esse evangelho aqui, né, que está estruturado em Jerusalém, a forma, esse cristianismo, com o passar do tempo, ele vai se perdendo. E ele é ressignificado pela ação missionária paulina, que é de escola antioquena. E aí é muito interessante porque essa característica da releitura, da ressignificação, do ir, desse contato com aquele que é diferente, com outro de outras nações, é uma característica peculiar do colégio de Antioquia e dos missionários que vão para esse mundo greco-romano daqui, inclusive Paulo de Tarso. Bem, por que a gente está falando sobre isso? Porque quando a gente trabalha missão, a partir do entendimento que Mateus nos dá, essa missão ela é ampla. Essa missão vai a todas as nações. Essa missão ela não é, como fala, ela não é partida. Agora eu estou em missão, agora eu não estou. Não. A missão ela acontece o tempo inteiro. Você é missionário, é missionária, nós somos missionários e missionárias o tempo inteiro, aonde nós estivermos. O que nós estivermos fazendo ou não fazendo. Né? Então, assim, você traz essa percepção para o cotidiano. E aí você não tem mais as coisas partidas, ou tripartidas, ou separadas. Né? Esse entendimento, Mateus está trabalhando com a comunidade. E aí, quando nós temos, né, essa quebra no relato, ou essa forma, ou essa postura diferenciada, a partir de Mateus 15 para frente, nós temos um novo entendimento, um novo convite, uma nova percepção do que é missão para a comunidade em Mateus e o que nós trazemos para os dias de hoje. E o que nós temos trabalhado, né, como fundamento bíblico, né, um dos fundamentos bíblicos na questão de missão, que foi trabalhado lá no primeiro bloco e que nós estamos recapitulando aqui nesse último módulo. E dessa forma integrada é que é a proposta de trabalharmos durante essa semana.
Então, nós temos a abordagem hoje bíblica, depois nós teremos as propostas teóricas, teremos a prática. Essa prática, ela se subdivide em liderança e equipe. Como é que eu trabalho com a minha equipe leiga? Como é que eu trabalho com o meu grupo de líderes nessa visão missionária? E como é que eu posso me engajar a nível de mundo? Tudo bem? Claro? Não? Dúvidas, perguntas?